Nossa live de hoje está muito boa. O tema é sobre tomada de decisões, como resolver problemas. E hoje eu queria passar fazer uma divisãozinha básica para vocês entenderem a estrutura da live de hoje. Hoje eu vou falar sobre 3 pontos principais. Um deles é sobre a importância de você saber resolver problemas. Nós temos que saber isso, nós temos que saber mesmo resolver problemas. Existe uma importância muito grande para isso, de resolver problemas. A segunda parte da live eu vou desenvolver alguns conceitos importantes, vou falar sobre alguns conceitos muito importantes dentro dessa resolução de problemas. E o terceiro e último, eu vou apresentar algumas técnicas para vocês, que é muito bom, é muito simples, para poder auxiliar vocês a resolver problemas, né? Então vai ser bem legal. Vamos começar o nosso tema. Primeiro de tudo, de onde é que eu tirei essas fontes de informação? Algumas pessoas não costumam citar muitos autores, algumas pessoas que fazem lives e tal, mas como eu sou da área da ciência, eu gosto sempre de dizer a fonte daquilo que eu falo para vocês, que é uma forma de vocês também buscarem. Eu peguei de um livro de psicologia, e tem 2 autores chamados Nezu e Nezu, que eles publicaram em 1996 esse texto, e é um treino em solução de problemas. O nome desse texto é esse. Então vamos lá, primeiro ponto, por que nós temos que aprender a solucionar problemas? Por que nós temos que aprender a tomar decisões? Esses autores eles afirmam que existe uma série de benefícios a respeito dessa capacidade que nós precisamos ter de tomar decisões corretamente. E ele associou um pouco com alguns problemas de saúde mental que todo ser humano vive, né? Problemas de saúde emocional, comportamental. E ele fez uma pequena lista, esses 2 autores fizeram uma pequena lista, que aprender a solucionar problemas reduz a depressão, olha que interessante, reduz estresse, reduz ansiedade, olha isso. A agorafobia, que tem sido uma fonte muito interessante atualmente, né, de desconforto emocional, ansiedade, né? A agorafobia é um dos tipos de transtorno de ansiedade. Ajuda a reduzir a obesidade, ajuda a resolver alguns problemas conjugais, ajuda com o alcoolismo, ajuda com alguns tipos de retardos mentais, ajuda com o controle do fumar e algumas outras coisas. Então, existe uma série de benefícios que aprender a resolver problemas traz para qualquer indivíduo que se beneficia, que coloca em prática essas técnicas que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então, esclareci tudo isso, vamos passar para a parte dos conceitos. Antes da gente falar sobre a técnica em si, eu preciso fazer 2 conceitos importantes. Eu preciso conceituar o que é problema e o que é solução, né? Então, vamos entender uma coisa. Por que as psicopatologias aparecem e o que isso tem a ver com problemas? Boa parte dos nossos problemas emocionais, conjugais, de ansiedade, de estresse, como eu falei anteriormente, elas têm uma correlação com uma deficiência que as pessoas podem apresentar nas habilidades e capacidades que contribuem para a competência social. Ou seja, para eu conseguir resolver problemas, eu preciso ter algumas habilidades e capacidades, e elas vão me ajudar a ter competência social na interação com pessoas, que inclui a capacidade de resolução de problemas. Então, alguns problemas emocionais, comportamentais, sociais, etc., eles podem ser reduzidos simplesmente pela minha simples capacidade de resolução de problemas. E esse texto, esse conceito que eu trouxe agora, ele foi publicado por Dzurilla em 1986 e por Dzurilla e Nezu em 1982. Então, é do século antigo, né? Século 20, né? Data da época de 1980 e alguma coisa. Atualmente, recentemente, eu publiquei um artigo juntamente com 2 outras pessoas, chamadas Gina Noledo Bueno e Lohana Noledo Bueno, que a gente viu que existe uma correlação mesmo. A gente fez uma revisão da literatura para poder reforçar essa ideia de que boa parte das instalações de psicopatologias tem uma correlação muito forte com alguns repertórios de comportamento, umas capacidades de emissão comportamental que são um pouco deficitárias, né? Esse artigo foi publicado em 2014, né? E para ilustrar um conceito antigo, um pouco antigo, e um conceito mais atual, ou seja, existe um contínuo na visão de que, para algumas psicopatologias, a capacidade de resolução de problemas ela é base, ela se faz fundamental.
Então vamos para a definição específica de problemas, conforme eu tinha dito anteriormente. O que é problema? Vamos filosofar um pouquinho. Problemas são, de acordo com os autores do texto, são situações específicas da vida presente atualmente ou de forma antecipada que pode vir a acontecer, que exigem respostas para o funcionamento adaptativo do indivíduo, mas que não recebem respostas eficazes pela presença de diversos obstáculos. Então, para eu definir uma coisa como problema, eu tenho que ter uma situação específica de vida, eu tenho que ter uma capacidade de resposta que me tende a me levar para uma adaptação, mas de que as respostas que eu emito, os comportamentos que eu emito, eles não ficam eficazes porque se apresentam uma série de obstáculos. Assim eu defino problema. Uma outra definição de problema poderia ser uma discrepância, uma divergência entre a realidade de uma situação e os objetivos que eu desejo alcançados. Isso também eu posso definir como sendo problema. Por que é importante definir algo como sendo problema? Porque a partir disso é que consigo tomar consciência das coisas que necessitam de uma solução. Se eu levo algo na vida, como diz o ditado, vou levando em banho-maria, vou fazendo de conta que aquilo não existe, que não entendo que existe um objetivo a ser alcançado e tudo mais, eu não encaro aquilo como um problema e a tendência é aquilo potencializar porque me incomoda e eu não fico enfrentando, encarando de frente. Então isso é um problema, né? Acaba que se torna um problema, né? Bem maior do que poderia ser. Certo? Precisamos também definir algumas naturezas do problema. Por exemplo, como sendo quais os tipos de problema que a gente passa na vida? A gente pode simplificar em 3 grandes tipos de problema. Um problema único, que ele é pontual, ele é bem específico. Um problema que envolve vários acontecimentos, ou seja, é uma causa múltipla, tem causação múltipla. E um problema crônico, ou seja, um problema que tem uma série de dificuldades e às vezes não tem uma solução, não tem uma resolução muito fácil, né? Ou seja, pode ser um desemprego contínuo, pode ser uma doença mais severa, mais grave, né? Enfim. Também precisamos falar sobre a origem, de onde é que vêm esses problemas. Por que esses problemas surgem? De onde é que eles surgem? Eles podem surgir de 2 lugares específicos. Do meu meio exterior, que eu posso classificar como sendo ambiente, ou do meu interior, ou seja, internamente. Ou seja, então temos 2 locais que esse problema pode surgir, né? Seja ele interno, seja ele externo à minha pessoa. Certo. Entendido tudo isso, de que os problemas eles têm essas definições e precisamos localizar melhor onde é que ela está, onde é que não está, precisamos falar agora sobre o conceito de solução, né? O que é solucionar alguma coisa? Vamos filosofar também um pouquinho aqui. Solução envolve qualquer tipo de resposta, de comportamento emitido, de enfrentamento positivo, de afrontamento, destinado a mudar a natureza da situação problemática, ou seja, de transformar aquela situação em alguma coisa diferente. E isso, inclusive, envolve em transformar as minhas reações emocionais negativas para positivas ou as 2 coisas. Então, a solução de um problema envolve em resolver alguma situação problemática que pode ser exterior, e também pode ser uma busca de resolução de alguma coisa mais emocional, mais interior, né? Isso é a solução. O que nós precisamos almejar? Soluções eficazes. Mas o que significa uma solução eficaz? São aquelas respostas de afrontamento, de enfrentamento positivo, que não só consegue atingir um objetivo, mas que ao mesmo tempo aumenta bastante as consequências positivas, os benefícios, e diminui muito também as consequências negativas ou os problemas, os custos, né? As dificuldades. Isso é uma solução eficaz. Novamente, vamos repetir, enfrentar alguma situação através dos meus próprios comportamentos que alcança algum objetivo,
mas e também aumenta as consequências positivas e diminui as consequências negativas. Isso é solução eficaz. Esse é o nosso objetivo, certo? Para a gente conseguir resolver problemas, temos alguns processos que nós temos que obedecer. E esse processo, ele vai envolver 5 pontos básicos que eu quero me concentrar um pouco mais neles aqui. E eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na explicação desses passos básicos, tá bom? Quais seriam esses passos básicos? Primeiro deles, vou falar detalhadamente daqui um pouquinho. Orientação para o problema. Segundo deles, definição e formulação do problema. Terceiro deles, levantamento de alternativas. Quarto deles, tomada de decisões. E o quinto deles, práticas da solução e verificação. Gulliver, o que é isso tudo? Vamos lá, vamos falar sobre cada um ponto por ponto, passo a passo, que agora aqui é a cereja do bolo. Não, aqui é o recheio do bolo. É o recheio do bolo da live de hoje. Vamos lá. Primeiro ponto, orientação para o problema. O que significa isso? Todas as vezes que nós deparamos com um problema, eu preciso me voltar para aquilo. Eu preciso direcionar a minha atenção para pensar aquela situação. Então, eu preciso me orientar para o problema em questão. Como é que eu faço isso? Isso vai envolver um conjunto de respostas que me orienta para o problema, né? E eu vou manifestar algumas reações cognitivas, afetivas e comportamentais envolvendo qualquer indivíduo quando ele se depara com uma situação problema. Como assim? Quando você tem um problema, quando qualquer ser humano tem um problema, a tendência dele seria o quê? Fugir? Seria sofrer diante desse problema? Seria se desmotivar quando o problema aparece? Seria manifestar um pessimismo com relação a esse problema? Seria se assustar com relação a esse problema? Como é que você se orienta para o problema em questão, né? Algumas pessoas podem tender a ter uma postura um pouco mais negativista e outras uma postura um pouco mais positiva. Só que dentro desse processo de aprender a solucionar problema, a postura tem que ser positiva. Porque o importante é internalizar qual pensamento? Problemas, eles são inevitáveis e naturais de acontecer. E a solução é o meio que nós temos para enfrentar o problema. E não ficar fugindo, e não ficar se assustando, e não ficar se desesperando perante o problema. Então isso envolve uma aceitação. Problemas são normais de acontecer na vida, são inevitáveis de acontecer na vida. E eu preciso entender que a solução é o caminho para eu enfrentar esse problema de uma forma positiva. Esse é um ponto, certo? Esse é o primeiro passo. Entendendo que eu preciso me orientar para o problema com uma postura um pouco mais positiva, mais otimista, vamos para o segundo ponto. Definição e formulação do problema. O que significa isso? Eu preciso definir o que é o problema. Eu preciso dar uma clareza maior sobre o que é problema e entender a natureza do problema. O que é? É um problema crônico? É um problema interno? É um problema externo? É um problema único? É um problema múltiplo que envolve várias coisas? Eu preciso definir bem isso para saber o tanto de energia que eu vou ter que gastar para eu conseguir me preparar para conseguir resolver esse problema, né? Então, quando eu entendo esse contexto todo, quando eu paro, olho um pouco de fora e vejo esse problema um pouco de fora, eu tendo a reagir de uma maneira diferente. É como se eu estivesse tendo um pouco mais de calma, um pouco mais de distanciamento para poder resolver aquele problema. Para me ajudar a definir e a formular esses problemas, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro de tudo, me prender aos fatos. De nada adianta eu ficar me prendendo a uma hipótese que poderia ser alguma coisa, ou, nossa, eu imagino que seria tal coisa. Isso não é problema. O problema é quando existe um fato e eu preciso me prender a esse fato. Por quê?
porque é dentro desse fato que eu vou precisar fazer alguma coisa para poder transformar essa realidade, e que às vezes vai envolver também uma transformação emocional dentro de mim. E entender também quais são as circunstâncias, ou seja, qual é o contexto que torna esse problema um problema, né? Do tipo, se eu estou desempregado, o contexto pode ser eu não estar procurando um emprego, pode ser a dificuldade do próprio mercado, pode ser a minha pouca busca de tentativas para alcançar algum emprego, enfim. Eu preciso ver que circunstâncias envolvem esse problema ser um problema, né? E para isso me ajudar a ter um pouco mais de enfrentamento positivo perante o que eu preciso resolver. Certo? Até aqui, tudo beleza. Orientamos para o problema, paramos, falamos, não, eu vou resolver o problema, certo? Vou motivar, vou forçar aqui alguma coisa acontecer. Definir o problema é que eu estou desempregado, tá? Esse problema, eu preciso de um contexto, eu preciso entender, isso é um fato, estou desempregado. Agora eu preciso criar alternativas. Esse é o terceiro ponto do treino em solução de problemas. O que significa criar alternativas? Eu preciso fazer com que estejam disponíveis tantas soluções quantas sejam possíveis para que eu consiga alcançar a solução do problema. Como assim? Eu preciso ter criatividade e deixar aparecer várias ideias, várias sugestões, várias formas de ação para que eu consiga resolver esse problema. Então, nessa fase da criação de alternativas, eu preciso pensar, poxa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer perguntas, né? O que eu tenho que fazer para estar empregado, se o meu problema é o desemprego? Então, eu tenho que pensar, não, eu tenho que montar um currículo, eu tenho que conversar com algumas pessoas, eu tenho que entregar esses currículos, eu tenho que mandar e-mail para não sei quem, eu tenho que pedir uma carta de recomendação, eu preciso imprimir esses currículos, eu preciso levar esses currículos em alguns lugares presencialmente, eu preciso levar esses currículos também para algumas pessoas que eu conheço para me ajudar a entregar em algum lugar, e eu vou criando muitas alternativas. Nessa fase, eu não posso criticar as ideias que surgem na minha cabeça, como sendo, não, mas se eu for imprimir o currículo vai ficar muito caro, não vou imprimir currículo não, eu acho que eu vou fazer à mão mesmo. Não, nessas horas eu preciso deixar a ideia pura, sem falar assim, não, essa ideia aqui não vai dar certo não, eu tive a ideia mas ela não vai prestar não. Por quê? Se eu fico julgando as próprias ideias que eu acabei de ter para solucionar os meus problemas, a chance de eu travar, de eu não sair do lugar, de eu me bloquear, é muito alta. Então, nessas horas eu não preciso travar, eu não preciso julgar as minhas opiniões, eu preciso deixar elas simplesmente surgirem. E também anotar tudo mesmo, para que eu não perca mais essas ideias, porque às vezes eu posso estar tendo várias ideias na minha cabeça, passei 5 minutos e já esqueci todas. Então, deixar isso anotado para registrar e isso não se perder, né? Então, essa é a fase de criação de alternativas. Eu preciso de criatividade, de não criticar e de anotar tudo o que vier na minha cabeça. Então, voltando, o primeiro passo foi, me orientei para o problema, parei para olhar o problema. Eu preciso fazer isso de forma positiva, com otimismo, para resolver. Problemas são normais, eles acontecem na vida de todo mundo e eu preciso enfrentá-los porque a solução do enfrentamento é o enfrentamento para o problema. Segundo ponto, definir e formular o problema. Espera aí, esse problema é um problema interno? É um problema externo? É um problema único? É um problema de múltiplas causas? O que é isso, né? Eu preciso definir melhor a natureza desse problema para poder conseguir resolvê-los, né? E me deter, e me ater e me prender mais aos fatos do problema, certo? Terceiro ponto, preciso criar alternativas, ou seja, ser criativo, fazer um levantamento de ideias, não criticar essas ideias e anotar todas elas. Por que eu preciso fazer todos esses passos? Porque eu vou para o quarto. Quarto passo é tomada de decisões. Aqui é a hora que eu preciso fazer um pensar bem interessante para tomar a decisão. Ou seja, diante da lista que eu fiz,
eu preciso avaliar, eu preciso refletir sobre as consequências positivas e negativas de cada ideia que eu tive. Por exemplo, se eu falo assim, imprimir currículos, certo? Essa ideia de imprimir currículos, que faz parte de uma cadeia de atitudes que eu preciso ter, ela vai ter um tipo de consequência positiva ou negativa orientada para a solução do problema. Provavelmente vai ter uma consequência positiva, né? O currículo impresso tem uma chance muito grande de ser bem visto do que um currículo escrito à mão, né? Então, eu preciso ir fazendo dando notas para as ideias que eu tive. E essas notas, elas vão me ajudar a fazer uma hierarquia. Qual é a ideia mais provável de obter sucesso? E qualquer ideia que pode ter algum tipo de consequência negativa, algum tipo de insucesso. Depois disso, eu preciso fazer uma avaliação mesmo dessas coisas, né? Me perguntar o seguinte: peraí, eu tenho informações suficientes para que eu consiga alcançar a resolução desse problema ou não? Segundo, eu defini o meu problema corretamente? Ou eu estou achando que aquilo que eu estou vendo como problema é apenas uma interpretação de alguma coisa que eu vi, de que eu fiz, ou de que o outro fez e que eu observei, né? Os meus objetivos com relação à resolução desse problema estão muito grandes, muito elevados, o nível de exigência está muito alto ou não? Eu levantei opções suficientes para resolver esse problema ou não? Eu fiz só umas 2 ou 3 tentativas de ideias e não consegui resolver mais, né? Então tem essa fase de avaliação, de autoquestionamento para você fazer, né? Por quê? Depois que você faz essa hierarquiazinha, você vai para a parte 5. A parte 5 envolve a prática da solução dos problemas e depois uma verificação. Essa parte é a parte eu acho que mais legal para todo mundo. Por quê? Quando você está lá, levantou as alternativas e você vai fazendo aquilo que você criou de hierarquia, você vai aplicando a prática das escolhidas, né? Você precisa ter uma vigilância cuidadosa e avaliar os resultados ali reais. Ou seja, você precisa observar se o que está sendo feito está produzindo resultado, né? E depois você precisa também treinar uma observação das consequências na vida real da opção que você praticou. Isso vai te ajudando a verificar se aquela solução foi eficaz ou não, você vai percebendo. E a gente faz o que dentro desse treino de observação das consequências? A gente tem que olhar o estado emocional. Eu estou me sentindo bem com esse resultado? Esse resultado está me alcançado, está me fazendo feliz, né? Ou não? Eu estou mais ou menos diante desse resultado? Eu preciso perceber e observar o tempo e o esforço que eu levei para conseguir aplicar a solução desse problema, né? Para poder entender de que, às vezes, alguns tipos de esforços que a gente faz, a gente consegue uma grande satisfação diante disso, né? E eu preciso pensar essa solução aí, essa avaliação aí, eu preciso pensar assim, tomar consciência disso mesmo, né? Por quê? Porque isso me auxilia na avaliação do custo-benefício. Se eu avalio de que valeu a pena um grande esforço para alcançar e atingir um problema específico, aquilo vai me fortalecer, aquilo vai me facilitar o processo de tomada de decisões em circunstâncias muito parecidas. Eu me torno uma pessoa mais ágil, uma pessoa mais esperta, uma pessoa mais pronta a achar soluções para situações parecidas com os problemas que eu já enfrentei. E também isso envolve você se parabenizar, você dar uma felicitação para si mesmo, né? É que na linguagem psicológica a gente fala de autorreforço. Você precisa reforçar a si mesmo, você precisa se elogiar, você precisa se gratificar pelo alcance do problema, enfim, pelo alcance da solução, né? Do problema em si. E através dessa verificação você vai percebendo em você um senso de autoeficácia. Você vai se considerando uma pessoa mais eficaz, uma pessoa que dá conta de alcançar resultados por conta própria, que atinge, né, esbarra bastante
dentro do princípio da autonomia que todos nós seres humanos tanto gostamos e almejamos alcançar. Fazer as coisas um pouco mais de forma independente, sem precisar tanto de pessoas e alcançar esses resultados tranquilamente. Então, outra coisa também que acontece quando a gente está nessa fase última da verificação e da prática da solução do problema é a gente conseguir perceber que todo problema não, a grande maioria dos problemas a gente sabe alcançar a resolução deles e a gente nem para perceber que a gente dá conta disso, né? Então, a gente nem sabe que a gente sabe resolver problemas. É engraçado isso, né? Mas por isso é que a gente precisa aprender o passo a passo para poder conseguir ser um pouco mais consciente das nossas capacidades, do que a gente realmente dá conta de fazer, né? Então, dentro desse processozinho aí de resolução de problemas, que é uma coisa bem simples, a gente, voltando nessas 5 fases básicas, pode conseguir praticar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, só para poder revisar para vocês. Primeiro ponto, eu preciso me orientar para o problema, olhar para o problema com otimismo, sabendo que eu vou dar conta de resolver me estar disposto a uma série de atitudes ali, de comportamentos específicos para poder resolver o problema, né? Segundo, definir o problema. O que é problema? Se atenha aos fatos. Tem que ser um fato acontecido. Não pode ser eu sonhei com, eu imagino que, né? Enfim, isso não é problema. Isso é só hipótese que você está levantando. Então, o que é problema? É um fato. É uma coisa real, uma coisa concreta. Isso é problema. Tem que ser real. Tem que ser circunstancial. Tem que ser fatídico. Terceiro ponto. Depois que você definiu esse problema, você cria alternativas. Você observa os pontos que podem ter alcance de resolução, você precisa ser criativo, não julgar as ideias que surgem na cabeça para você resolver o problema, não criticar, porque você vai testar cada uma dessas opções e anota tudo, né? Anota tudo. Depois você vai tomar decisões, você vai fazer uma lista de todas as opções que você pensou para a resolução desse problema, você vai avaliar as consequências positivas e negativas diante de cada tentativa, de forma probabilística, claro, né? E depois você vai colocar em prática uma por uma, né? Você vai pensar lá, será que eu estou tendo tanto de informação necessária para poder resolver esse problema ou não? Eu consegui definir certinho ou não esse problema? Meus objetivos, eles estão muito elevados, muito altos para conseguir alcançar a resolução desse problema? Ou não? Levantei as opções que deveria mesmo ou não? Né? E depois você vai praticar a solução do problema, você vai lá para a ação mesmo. Então, veja... coloque em prática, faça aquilo que você se propôs a fazer, observe as opções escolhidas lá e tal, vigia, avalie os resultados alcançados, observa, preste atenção nas consequências da vida real diante daquilo que você solucionou de problemas, daquilo que você resolveu de problemas. Avalia seu estado emocional diante do resultado alcançado. Você está feliz, você está triste, você está mais ou menos, está angustiado, não está? Veja o tempo que você gastou, o esforço que você empregou para a resolução desse problema. Veja o custo-benefício disso, para você até mesmo reavaliar e ver se não tem como fazer isso de uma forma mais ágil, menos demorada, né? E diante do resultado alcançado, dê parabéns para si mesmo, né? Se congratule consigo próprio, né? Faça bem para si mesmo nesse sentido, em vez de ficar sempre esperando um reconhecimento do outro, porque geralmente esse outro pode nunca reconhecer e aí você se frustra. Então, quando você faz isso por si mesmo, eu sempre costumo falar assim: alcançou um grande resultado, paga uma coca para você mesmo no final de semana ou alguma coisa assim, entendeu? E eleja aquilo como se fosse a sua comemoração consigo mesmo, porque quem alcançou foi você, né? Então, agora eu quero abrir para a parte das dúvidas, né? Aqui, ó. Todo problema tem solução, e se não tiver, como devo reagir? Cadê? Todo problema tem solução, e se não tiver, como devo reagir a essas problemáticas? Nossa, Vitor, que pergunta boa, gostei. Vitor, grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida tem solução. Dependendo do tipo de problema,
a gente também pode até falar de alguns assuntos polêmicos aí, mas vamos lá. O que não tem solução que geralmente a medicina e algumas áreas específicas tentam resolver, né? São alguns problemas crônicos, Vitor. Por exemplo, uma doença incurável, uma doença que ainda não se achou um tratamento específico para isso, mas que existe uma certa solução para ela, que é a busca da qualidade de vida, que é amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas que passam por situações de vida muito complexas e complicadas, né? Problemas de locomoção às vezes, né? Enfim, solução tem, só que às vezes o que a gente precisa, aliás, solução, algumas coisas sim, tem solução, mas para outras nem tanto. Porque isso envolve uma cronicidade de alguns elementos aí que até a medicina conseguir resolver algumas coisas vai ficar temporariamente sem solução. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e que essas pessoas elas tinham tido lesão medular, lesão na medula, né? Enfim, ficaram sem andar, não tinham como andar. E assim, pra gente do lado de cá do mundo ocidental, a gente sabe que isso é uma dificuldade enorme, né? Voltar a andar e tal, enfim. Só que existem experimentos que estão sendo feitos para poder fazer reconstituição de medula, para poder fazer pessoas voltarem a andar, sejam com relação a implantes de eletrodos, sejam com relação ao uso de células-troncos embrionária ou de cordão umbilical, né? de recém-nascidos. Só que aqui no Brasil existe um problema ético. Fora do Brasil, lá nos países do Oriente, orientais, né? China, enfim, existem várias pesquisas, eles têm autorização lá. Já tive contato com uma pessoa que foi para lá para fazer uma das cirurgias dessa de colocação de células-tronco e ela conseguiu reversão, só que ela infelizmente se acidentou de novo e voltou a ficar paralítica de novo, né? Enfim. Então, assim, a gente consegue perceber de que algumas soluções aí para problemas que hoje em dia são impossíveis, talvez dentro de um futuro próximo possa ser possível, né? E até para a única, assim, todo mundo sabe que uma realidade que nós temos na vida é de morte, né? Então, para essa situação da morte a gente ainda não tem uma solução, mas para quem tem fé, até para a morte Deus deu solução, né? Então, a gente fica aí pensando se realmente existe problema sem solução ou não, né? Ou se a gente ainda não achou a solução para o problema. Fica esse questionamento aí. Então, vamos lá. O Leonardo está falando assim: quando sabemos o problema, e este problema é com uma pessoa que amamos muito, como devemos atuar? Bom, Léo, vamos então voltar num ponto aqui. Eu primeiro preciso entender, esse problema que eu sei que envolve uma pessoa que eu amo, ele é um problema que é um fato, é um acontecimento, ou é uma impressão subjetiva daquilo que eu estou interpretando da ação do outro? Eu preciso diferenciar isso. Se eu estou achando de que a pessoa está me tratando de uma forma que não deveria, isso é uma coisa. Agora, se a pessoa ela simplesmente me fez algo mesmo, isso é um fato, aí eu preciso voltar para aquele ponto lá de criar alternativas. Vamos citar um exemplo. Vamos supor de que alguém te tratou de uma forma muito desrespeitosa. Gritou com você, te xingou, te humilhou. Então vamos lá. Dentro disso eu preciso pensar quais são as opções que eu tenho para poder resolver essa mágoa com a pessoa. Teoricamente eu deveria chegar na pessoa e conversar sobre a questão, sobre a situação envolvida. Então eu preciso pensar, primeira solução, criação de alternativas, eu estou lá no terceiro passo. Eu tenho que conversar com essa pessoa. Segundo, eu preciso pensar o que eu tenho que falar para essa pessoa. Eu preciso ter um roteirinho na cabeça ali do que eu vou levantar de assuntos para conversar com essa pessoa. Terceiro, eu preciso ter calma, eu preciso ter um autocontrole quando eu for conversar com essa pessoa, porque senão eu posso ficar nervoso também e o negócio fica pior do que deveria. Quarto ponto, eu preciso verificar se a pessoa está aberta para conversar sobre o assunto, né? Se ela vai querer falar sobre a questão ou não, eu tenho que verificar isso. Quinto ponto, eu tenho que preparar a pessoa para falar sobre o problema, sobre o assunto em questão, porque senão eu posso assustar essa pessoa. Então eu estou pensando todas as alternativas que envolvem a resolução do problema, e eu preciso esgotar tudo isso, né?
parte dessas questões aí eu preciso pensar, peraí, eu estou querendo alcançar um objetivo muito alto dentro disso, de conversar com a pessoa sobre o dia que ela me tratou mal ou não? Talvez não. Então, depois que eu levantei todos esses pontos, eu vou fazer uma lista de hierarquia. O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem por último. Então, dentro das alternativas que eu estava levantando, primeiro de tudo eu tenho que saber se a pessoa está preparada para falar do assunto. Aí você pega e manda um dia lá para a pessoa assim, fulano, eu queria conversar com você a respeito de um assunto um pouco difícil, delicado, e eu queria saber quando é que você vai estar disponível para a gente falar sobre. Aí ela pega e fala lá, não, tal dia, não, beleza, a gente vai marcar então. Aí tá, aí passa um tempo depois, você pega e fala assim, fulano, lembra que eu falei que a gente tinha marcado para a gente falar sobre o dia tal? Lembro. Então, você vai estar preparada para falar do assunto? Porque é um assunto que envolve nós dois, você não falou o quê? Aí a pessoa fala assim, não, pode ser, tudo bem e tal. Se ela não estiver preparada, então você tem que fazer novo levantamento de alternativas. Você tem que pensar, poxa, como é que eu vou preparar essa pessoa? Como é que, né? Aí você vai pensando algumas maneiras. Então você pode ir falando. É porque é um assunto importante para mim, eu acho que ficou alguma coisa mal resolvida, eu acho que é importante a gente tentar deixar tudo em pratos limpos. Ah, não, tá, pode ser, assim, eu não sei se vou... Aí a pessoa fala assim, não quero falar com você sobre isso, não. Você fala assim, não, tudo bem, eu vou te respeitar, mas quando você estiver preparado para falar do assunto, você me comunica, porque para mim é muito importante. E espera esse tempo passar. E aí se a pessoa não fala nada, aí você pega e volta no assunto e fala assim, tudo bem, fulano, você não quer falar sobre o assunto? Tá, ok. Mas para mim é muito importante, eu sinto necessidade, eu preciso falar disso. Só que eu preciso que você seja um pouco mais claro e categórico. Você não quer falar sobre o assunto? Não quero. Aí você não tem como obrigar. Beleza, então não quer, quando não quer, dois não brigam. Deixa pra lá. Aí você tenta trabalhar o seu problema. Então o foco saiu do problema que era orientado para fora, para o ambiente, que era a natureza do problema, que eu falei anteriormente, eu acho que você chegou depois, e voltou para um problema para dentro. Então o problema migrou de lugar, saiu de fora e passou para dentro, só para dentro. No exemplo anterior, o problema estava em dois lugares, né? Estava fora e dentro, né? Então, depois que a pessoa falou que não quer falar sobre o assunto, o problema ficou só com você. É uma memória que você tem que saber lidar com ela. Então, esse é um problema que você tem que resolver. Tá. Quando você se torna, quando você orienta o problema para o seu lado emocional e tudo mais, aí você tem que trabalhar consigo próprio. Tem que buscar conteúdos e tal, enfim, para poder resolver isso aí. Beleza, mas eu estou dividindo a questão aqui, né? Mas vamos supor que a pessoa topou em falar sobre o problema. Tá, aí você falou assim, não, então beleza, daquele levantamento de alternativas lá, ela topou. Então qual que é o próximo passo? Então deixa eu criar os assuntos. Eu preciso pensar, eu tenho que falar sobre a ofensa que foi dita, os xingamentos, o direito que ela acha que tem de ficar me ofendendo, ou ele, né? Como eu me senti diante de tudo isso, né? O que eu pensei de tudo que a pessoa falou, o que eu gostaria que ficasse estabelecido entre eu e essa pessoa, né? Para que isso não se repita, né? Enfim. E aí, depois que você levantou os assuntos, você vai com tudo isso preparado para conversar. E você dialoga numa boa, conversa tranquilamente lá e vê o resultado disso. A pessoa pode reagir mal, ela pode reagir bem. É sempre um terreno incerto, né? Lidar com diálogos de pontos polêmicos, assim. Mas é uma coisa que a gente precisa saber enfrentar. Talvez isso pode ser um tema de uma próxima live, né? Como conversar com as pessoas, né? Como dialogar, né, com as pessoas. Talvez isso envolva vocês aprenderem isso. Eu acho que eu já fiz até uma live sobre esse tema, se não me falha a memória. Dá uma olhada no YouTube lá depois. E aí você resolve o problema, né? Mais ou menos nesse sentido. Deixa eu só ler uma perguntinha daqui de Leusa para eu continuar respondendo a pergunta do Léo. E quando não sabemos preparar a pessoa para falar do problema, o que fazer? Edileuza, boa pergunta. A questão envolve o seguinte: no fundo, a gente sabe preparar. Porque assim, quando a gente tem que falar de algum assunto polêmico, um assunto que vai trazer um desconforto, isso já é preparação, né? Então vamos supor, tem um desafeto qualquer com alguém. E eu tenho que falar sobre esse desafeto com alguém, então eu vou falar assim, olha, fulano, eu preciso falar com você sobre isso, e eu sei, eu estou fazendo a preparação, e eu sei que esse é um assunto que vai te desconfortar.
É um assunto que você pode ficar chateado, é um assunto que você pode ficar com raiva de mim, é um assunto que você pode se ofender, mas minha intenção não é essa. Eu quero deixar muito claro que eu não tenho intenção de te ofender, só quero conversar para esclarecer e deixar as coisas tranquilas entre nós. Entendeu? Isso é você preparar a pessoa, porque você já está antecipando o que provavelmente, quase que 100% provável, pode vir a acontecer. E quando você está desarmado, quando você está assim, de baixa guarda, guarda baixa, quer dizer baixa guarda é bom, né? A pessoa ela tende a não se armar também. Ela pode ficar um pouco ferida, mas se você fica de boa, você consegue fazer com que a pessoa reaja de boa com você, porque ela vai perceber que você não quer brigar. Entendeu? A não ser que a pessoa seja tiro, porrada e bomba, né? Porque tem gente também que tem problemas assim, né? Gosta de viver a vida no conflito. Aí, ó, ainda bem que eu falei disso. Às vezes é importante também saber traçar o perfil com quem eu tô lidando, né? Com quem eu tô conversando. Porque tem gente que gosta do conflito, sabe, Edileuza? Tem gente que gosta de conflito. E esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que a gente tem que pisar em ovos. Tem que ser, assim, a gente tem que conversar não, a gente tem que conhecer muito bem o jeito dessa pessoa reagir, entendeu? E assim, aguentar essas reações da pessoa se você realmente quer conversar sobre o problema em questão. E eu deixo a pessoa gastar a energia dela com o que ela quiser, entendeu? Ela quer se desequilibrar, é a escolha dela, eu respeito, né? Eu não tenho que interferir, ó, você não pode ficar bravo comigo. Não, às vezes fica bravo comigo, mas eu sei que não é comigo a questão, entendeu? E se até mesmo eu possa ter falado alguma coisa que a pessoa não gostou, eu sei que eu fui o responsável por ter falado, né? Mas a minha intenção não era ofensa. A minha intenção era outra coisa. Então, esse risco, Edileuza, a gente sempre vai correr. Não tem como fugir disso. Porém, a sua forma, a sua intencionalidade, ela fica evidente quando você quer resolver o problema, de fato. E aí a pessoa vai acalmando, ela vai baixando a guarda, ela vai ficando de boa, tranquila, até você entender e ela entender também que você só está ali para conversar sobre um assunto difícil, né? Então tudo isso envolve a criatividade, você levantar as alternativas, né? E você vai preparando a pessoa para poder conseguir resolver algumas situações pendentes, né? E aí dificilmente alguém reage mal. Aí a pessoa pode falar assim, mas pô, o que é que você está querendo? Você tá querendo me ofender? O que é? Você fala, não estou querendo te ofender. É uma situação que eu acho que está mal resolvida e que eu quero deixar resolvido. Aí a pessoa pode tender a te atacar, né? E você tem que ter esse controle emocional. Lembra lá da parte de criação de alternativas? Eu tenho que saber me controlar. Eu falei isso anteriormente dentro das opções. Se você ainda não tem o autocontrole, então trabalhe esse autocontrole primeiro, dentro da hierarquia lá que você cria do que você faz primeiro, depois e por último, para depois você colocar em prática essa preparação, entendeu? Então você precisa se conhecer. Você sabe se controlar se a pessoa começar a revidar e te atacar e querer te questionar e querer, entendeu? Ou não, você não sabe disso, né? Então primeiro se conheça, né? E se não der certo uma vez, não tem problema. Boa colocação da Edileuza. Se não resolveu, não tem problema. Primeiro, aí você volta na prática de todos os itens lá que você tentou colocar em prática e reavalia. Nossa, esse aqui deu certo. Aquele ali não deu certo. Então, se não deu certo, vamos rever. O que foi que não deu certo? Eu fiquei nervosa. Eu achei que eu ia dar conta de resolver o problema, mas eu não dei conta, né? E aí eu me desequilibrei. E no que eu me desequilibrei, eu perdi a razão e a gente brigou de novo. Então pronto, ali é um ponto frágil. É um outro probleminha que tem que ter solução. Para que você consiga resolver o problema em falar de um assunto polêmico com alguém, você tem que ter um controle emocional, autocontrole emocional. Vou anotar aqui, viu, Carolina? Colocar mesmo como um tema para a gente poder falar sobre. E aí eu vou conseguindo me avaliar e caminhando dentro desse processo de resolução de problemas. Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais a presença de vocês, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado mesmo, gente. É sempre muito bom estar aqui. Obrigado mesmo. Vocês são nota 10. Semana que vem nós vamos ter um tema muito legal que eu já elegi aqui. Andei conversando com algumas pessoas e tal, fazendo um levantamento de algumas ideias, e eles falaram um tema que eu achei legal falar semana que vem.
Como lidar com a rejeição? Caso você conheça alguma pessoa que tenha dificuldade com aceitação e ou rejeição, chame essa pessoa para a live da semana que vem, pede para me seguir no Instagram, que eu sempre estou postando coisas interessantes de vídeos diários, aliás, quase diários, e também respondendo perguntinhas pelos stories, porque esse vai ser o tema da semana que vem, tá? Como lidar com a rejeição. Vou fazer o folder hoje para poder já publicar nos stories e deixar divulgado, né? Tá bom? Um abraço e até mais, pessoal!